Eduardo Domodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Boku no Hero Academia e o desfecho do arco de Eri, os episódios finais, qual a minha opinião sobre o que eu achei de tudo isso, como foi o que eu achei, o que eu gostei. Então, sendo bem sincero com vocês, meu primeiro comentário já é, se uma luta para salvar uma garotinha já teve esse estrago todo, imagine quando for a luta final, a luta contra o Shigaraki Tomura, quantas mortes terão, quantas pessoas ficarão, digamos que defasadas, não é bem o termo que eu queria usar, mas serão machucadas. Imagine o protagonista vai atingir que nível, se ele já teve que usar o One for All 100%, vai usar o One for All nível 500%, 1 milhão por cento, porque basicamente vai ser isso, praticamente. Mas para todo caso, foi uma luta boa, foi um marco bom, não estou querendo, tipo, fazer uma piada, mas é só um comentário. Se já teve esse estrago todo, imagine na luta principal. Mas então, ponto principal, o que eu achei como foi da cena lá do Naito Wai? Foi uma cena tocante, mas não emocionante e dramática. Eu tô sendo sincero com vocês. É um personagem que eu não gostei. O Naito Wai tem uma importância enorme. Eu destaquei isso nos vídeos. Ele foi uma morte significativa, é uma morte muito real e racional e perfeita de ter sido feita, porque não teria como sobreviver. Seria muito forçado se My Hero Academia fizesse com que magicamente ele conseguisse sobreviver. E eles poderiam forçar isso. E foi uma ótima escolha do mangaka não fazer isso. Ele fez a morte realmente do personagem e mostra a consequência. O objetivo foi cumprido, mas teve consequências. Aliados morrem. Isso foi mostrado. E é uma realidade que vai acontecer para o Midoriya daqui para frente. Ele terá perdas, mas ele terá, digamos que, conquistas. E isso foi mostrado nesse arco. Por isso o elogio foi muito bom como eles fizeram. Muitas pessoas podem estar falando, mas tá, deve ter sido um pouco dramático, né, Haru? Então, tem pessoas que provavelmente se emocionaram. É um personagem que muitas pessoas podem ter gostado. Então, nesse ponto, eu elogio, foi dramático. Um ponto que eu enalteço dessa cena, que foi, pra mim, a melhor cena possível, foi o Oromaito e o Seiyu. O Seiyu do Oromaito é perfeito. Isso é algo que vocês já estão acostumados. Eu enalteço e vou enaltecer sempre Seiyu japonês, porque tem uma qualidade de voz imbatível. E a forma como fez a voz cheia de sentimentos, de remorso, querendo meio que chorar, mas demonstrando, digamos que a personalidade de um ex-símbolo da paz, uma pessoa que não queria demonstrar lágrimas naquele momento, foi muito impactante. A forma como o Oromaito diz, então viva, desde que eu pago pelo preço do futuro que eu escolhi, foi muito emocionante. Era uma voz de choro, mas ao mesmo tempo o personagem não chorava, só que no final vemos as lágrimas sendo demonstradas, mesmo que fosse de uma maneira que ele não queria demonstrar. Então, animação, produção, autor, Seiyu, fizeram um conjunto completo. Acredito que foi uma cena muito boa para o Oromaito, ele teve que segurar ao máximo, mas ele não conseguiu, era uma pessoa que lhe era muito querida, e o Seiyu fez muito bem. Eu acho que não é todo dublador que consegue fazer isso, são poucos os dubladores que conseguem mostrar uma emoção desse nível, e só são japoneses na maioria das vezes. Por isso eu elogio as melhores dublagens que eu já vi, já ouvi, digamos que My Hero Academia e dos animes. Foi algo que me tocou realmente, me tocou mais do que a morte do Sir, eu tenho que ser honesto com vocês. A forma como o Seiyu fez isso é o que eu mais quero elogiar, mas tendo falado disso, acredito que falando do Naito Wai, eu não me senti muito tocado porque é um personagem que eu não gostei da obra. E sim, vocês podem falar, foi por conta da forma como ele tratou Midoriya? Sim, foi porque a forma como ele tratou o protagonista. Não vou criticá-lo porque eu concordo com os ideais, com os pontos que ele falou. O Midoriya não era digno do One for All e ele só falou uma verdade. É algo que devemos ser honestos. Tinha uma pessoa mais apta. Só que depois da luta que o Midoriya demonstrou, ele mostrou porque que ele foi o sucessor escolhido do Oromaito e jogou isso na cara do Sir, digamos que agindo. E é outro ponto que eu elogio. O Midoriya, por mais que ele não seja mais apto, pode se tornar o melhor usuário do One for All. É algo que eu enfatizo também. Mas acontece que o que eu quero enfatizar é por isso. Eu não gostei muito do personagem do Sir. Eu não acho um personagem muito interessante. É um personagem importante. Quero enfatizar isso. É um personagem que foi muito importante para que o plano fosse ocorrido. Mas é um personagem que não tem problema nenhum ter morrido e eu não me senti muito tocado com a morte. Por mais que tenha sido um tom dramático, não é uma morte que vai emocionar muitas pessoas. Ainda mais quem não se sentiu tão tocado pelo Sir. É um fato que eu quero deixar claro. Mas a parte do Mirio, que ele fala em lágrimas, realmente foi uma parte bonita, porque mostra a despedida do mentor de um pupilo. É o mesmo nível como, por exemplo, daqui a um tempo, numa quinta, sexta temporada, mostrar tipo uma despedida entre Oromaito e Midoriya. E me desculpa, eu ainda acho que o Oromaito vai ter um sacrifício. É muito importante para que o Midoriya tenha um crescimento. Mas sobre isso, acredito que a gente só pode falar quando aparecer realmente no mangá, porque nem no mangá ainda foi mostrado isso. Mas é algo que eu acredito e eu já tô preparado, que eu vou chorar pra caramba quando for o Oromaito
Oromaito. Mas, por todo caso, tendo falado dessa parte, acredito que agora vamos falar de outras cenas que eu acho relevantes a serem apresentadas no vídeo. Mas então agora vamos falar do meu querido Mirio. E relaxa, eu vou falar do Midori ainda, meu consagrado, minha querida senhorita. Mas falando sobre ele, acho que foi legal a previsão do Night Eye. Ele finalmente mudou, ele decidiu prever o futuro de uma pessoa que lhe era muito importante. E ele vê que o Mirio vai ser um grande herói. Como ele diz, você vai ser o maior dos heróis. Só que acontece o quê? É muito proposital essa cena, porque muita gente já tá em pânico. Como assim ele vai ser o maior? E o Midoriya? Haru, me explica isso. Então, o Midoriya já foi mostrado desde o começo da primeira temporada, em vários flashbacks, quando era mostrado no começo dos episódios. Essa é a história de como eu me tornei o maior dos maiores dos super-heróis. Basicamente a gente sabe, o One for All é um poder apelão, o Midoriya vai ser mais apto, ele vai ser mais preparado, ele vai conseguir controlar e assim ele vai ser o melhor dos heróis. Afinal, ele é o sucessor, ele quer ser o próximo Oromaito, o próximo símbolo da paz. Ele tem uns ideais bem diferentes, a gente percebe isso, mas ele mantém a pose do sucessor do One for All e, obviamente, se ele quer ser um herói, um dos objetivos é se tornar o maior dos heróis. Então, praticamente a gente sabe que vai ser o Midoriya. Na verdade, essa cena foi basicamente só pra mostrar que o autor quis demonstrar que o Mirio vai ter sua individualidade novamente. Para quem ficaria preocupado, caraca, o Mirio perdeu a individualidade, ele tinha um futuro tão grande, e agora? Basicamente foi isso, ele vai ter a individualidade dele de volta com o tempo. O ser já mostrou isso, ele falou, você vai ser o maior dos heróis. E para ele ser o maior dos heróis, ele vai ter que ter uma individualidade, possivelmente. Seria um fator muito melhor do que alguém se tornar um herói sem individualidades. Então a gente vê que o Mirio, ele vai rever a individualidade dele. Mas a pergunta é, quanto tempo vai levar isso? É algo que você deve ficar em mente. Mas, para todo caso, tendo falado sobre essa parte, vamos para outro ponto importante do episódio. Tentando ser bem breve agora sobre o que teve ainda de relevante do episódio. Vamos lá. Relação de Mirio e o Night Eye. Foi algo legal por conta do quê? No começo, o Mirio não passava de um receptáculo para o One for All. Era isso que o Night Eye pensava. Só que com o tempo, ele acabou pegando um carinho pelo Mirio. E a gente vê que ele é honesto e ele admite isso. Por isso, ele usa a individualidade, porque ele queria pelo menos morrer sossegado, de ver o futuro do pupilo dele como um herói na top 3, no mínimo. Porque se ele vai ser o maior dos heróis, como deu a previsão do Night Eye, no mínimo, ele tem que estar, digamos, naquele rank como era Oromaito, Endeavor e um outro herói abaixo. E possivelmente vai ser isso, vai ser Midoriya, o Mirio e Kacchan, Todoroki. Vai ser esse top basicamente dos top 5 maiores heróis. Isso é o que eu acredito em minha opinião. Para todo caso, foi legal essa parte, a gente vê a honestidade do Night Eye e a gente vê que agora ele deseja tudo sucesso e por isso ele usou a individualidade. Foi muito bonita a cena porque a gente viu que o Mirio não queria perder o seu mentor. Ele é grato, ele fala que sobreviveu graças a todos os ensinamentos. Só que infelizmente há perdas e eu acho que isso foi mostrado no episódio. E por isso eu admito que foi um dos melhores episódios de Black Clover. Não importa se emocionou a você ou não, o que importa é que ele é um dos mais dramáticos e marca uma das maiores mortes de toda a franquia de My Hero Academia. Mas para todo caso, tendo falado agora dessa parte mais dramática, vamos falar agora de uma parte que a gente já começa a ficar mais calmo, relaxado. Vamos falar de uma parte que não é tão divertida, mas é para ser um pouquinho mais. Mas agora vamos falar sobre futuro, previsões, que foi apresentado nesse episódio como um tópico para conversarmos. Por conta de que o Midoriya realmente mudou o futuro. Isso foi um pouco de protagonismo forçado, Haru Senpai? Foi. Devemos ser honestos. Mas que obra shounen não tem protagonismo? Também sejamos honestos. Quando é protagonismo clichê, quero enfatizar isso, porque daqui a pouco vai vir a pessoinha, o Kohai e tal, que vai dizer, não, essa obra tal não tem protagonismo. E sim, eu estou dizendo protagonismos de obras shounens mesmo clichês. Então, e My Hero é um clichê, me desculpa. Mas, então, eu acho que foi legal, por quê? Porque o Midoriya tinha que mostrar o poder do protagonismo. Essa temporada foi do Mirio, foi do Mirio, foi do Kirishima, foi do Kirishima. Mas o Midoriya mostrou. Eu que sou protagonista dessa porra aqui e eu tenho poder pra mudar o futuro que foi me dado. Ele mostrou que por mais que tenha uma previsão, por mais que algo seja feito e é falado, vai ser esse o teu futuro, o Midoriya mostrou. Eu que faço o meu futuro, não é você que diz. E ele mostrou que ele pode mudar. Ele nunca hesitou em salvar a Eri. E realmente, ele desistiu em um momento, só que a culpa fez com que ele se motivasse a tal ponto de que não importa se ele seria morto e destruído, se ele sofreria várias quedas, mas no final ele iria salvar a garotinha, mesmo que ele perdesse qualquer parte do seu corpo. A gente viu que ele não hesitou, e foi essa determinação, foi essa energia, junto de todos à volta que queriam cumprir esse objetivo, que fez com que o futuro fosse moldado. E o Night Eye nos diz isso. Muitos podem falar, tá aí o protagonismo. Mas eu falo, eu gostei, porque mostra que não é sempre que as previsões estão certas. E daí, nesse momento, muitos podem pensar, então o Oromaito pode sobreviver. Realmente, ele pode. O Mirio, então, não pode se tornar o maior dos heróis? Realmente, não pode.
porque basicamente se uma previsão foi mudada, todas podem mudar, mas não é por isso. Se a gente for notar, grande parte das previsões dele foram cumpridas, ele consegue realizar isso. Não é porque uma previsão foi mudada que todas as outras serão. A morte do All Might é uma morte que tem muito significado para a obra de My Hero Academia, e se ocorrer, eu não vou criticar totalmente. Depende da morte, como vai ser, né? Porque se a morte for uma morte decepcionante, daí vai ter crítica. Mas se for uma morte emocional, impactante, realmente, eu vou elogiar. Porque o Oromaito, ele é aquele mentor que não tem como. A gente já lembra de Naruto e Jiraiya. Vai fazer o protagonista crescer. E muitos podem falar, eu não quero que o Oromaito morra. Mas fazer o quê? Tem que ter morte impactante. E acontece que você vê que eu tô falando muito disso. Porque eu quero relacionar as previsões do Naito Owai. Porque, tudo bem, uma previsão pode ser mudada. Isso mostra que não é sempre que a previsão vai dar certo. E a gente pode pegar isso pra nossa vida. A gente molda o nosso futuro. A gente faz com que ele se realize. Não importa as previsões que nos serão dadas ou que os outros dirão. A gente molda e faz o que a gente quer. E o protagonista mostra isso. É uma parte que a gente pode pegar pra gente. Mas daí depende da sua perspectiva que você vê a obra. E por isso eu ressalto aqui pra você. A gente pode se inspirar no que o Midoriya fez. Tudo bem, é uma obra shonen, é uma obra de super-heróis. Mas a parte dele escolhendo, ele moldando o seu futuro, o Midoriya deixa isso bem claro. E não importa o que a gente faça, se a gente se inspirar por ele, não importa o que foi dito, a gente molda, a gente realiza o nosso futuro, a gente faz o que a gente quer, a gente vai acabar virando um Midoriya e vai conseguir realizar. Mas aí depende da nossa determinação. Para todo caso, é uma parte que eu queria destacar porque eu gosto desse tipo de mensagem e quando eu tenho a oportunidade, eu sempre vou destacar. Para concluir, porque essa parte ficou muito longa, eu acredito, aqui do vídeo, basicamente o que eu quero dizer, as previsões do Naito Owai, grande parte são certas, algumas podem ser mudadas, como foi mostrado. Relembrando que não foi só o Midoriya, todos possibilitaram que o futuro do Midoriya fosse mudado, por conta que a gente vê que a união dos vilões ajuda nessa parte, que fez com que a Uraraka chegasse no momento certo. No momento, o Midoriya acaba descobrindo como usar sua habilidade. Formos ver, o Midoriya conseguiu sair daquele local, ou seja, o futuro já havia sido mudado. Tudo bem, pode ser meio forçado, mas foi legal a forma como foi mostrado. Vai de você e da sua opinião do que você acredita, se você gostou ou não. Mas eu disse, por mais que eu tenha achado que sim, teve protagonismo, eu gostei da forma como foi feita. Por conta de que foi o protagonista mudando o seu futuro, mas com a ajuda de seus companheiros. Então, acontece que vemos que sobre o Mirio, ele realmente pode se tornar o maior dos heróis. Quero enfatizar isso, eu acredito que ele vai se tornar o próximo Oromaito, mas não quer dizer que ele vai ficar no topo por vários anos. Ele pode ficar por um ano e o Midoriya assume o posto. Não sabemos a previsão do Naito Owai até quanto tempo se estendeu. O Mirio vai virar o maior dos heróis, mas pode ser superado pelo Midoriya. Afinal, o Midoriya é mais novo. Pode ser que lhe falte experiência e com o tempo ele supere o Mirio. É um fato que deve ser enfatizado para você que estava preocupado em quem seria o super-herói, o maior dos maiores. Porque devemos lembrar, o Mirio logo logo vai se formar, logo logo ele pode rever a individualidade dele. Lembrando que desde o tempo da Yui como estudante, ele já era candidato a se tornar o próximo símbolo da paz, a entrar no top 3 dos heróis. Deve ser enfatizado isso. Acredito que sobre o Oromaito eu já falei muito no vídeo, talvez o vídeo fique muito extenso, então isso eu prefiro deixar pra falar em outro momento com vocês. Acredito que vale mais a pena até falar talvez quando acontecer algo muito impactante no mangá. A gente viu que o último capítulo do mangá tá que tá, e muitos podem falar, para de me dar spoiler, Haru. Já lhe digo, meu querido Kohai, vai tomar vergonha na cara e vai ler esse mangá. Sim, eu tô criando expectativa. Mas, para todo caso, tendo falado um pouco sobre as previsões, acredito que me estendi demais, peço desculpas. Espero que você entenda o ponto que eu quis dizer, foi um ponto bem vasto. A gente foi do Naito Owai, foi pro Oromaito, foi pro Mirio, foi pro Midoriya, mas o que eu quero enfatizar, não importa se foi protagonismo ou não, foi algo ideal para a obra e eu acho justo ter feito, e a gente vê que algumas previsões serão mudadas, mas algumas não. Isso eu acredito. Mas agora vamos falar sobre outra parte que deve ser ressaltado do episódio mais recente. Mas acredito que já para ir concluindo essa parte, esse episódio de número 77, vamos falar sobre o Aizawa sendo a babá, digamos que da Eri. Foi algo legal, porque a gente vê ele é o único que pode controlar o poder dela no momento atual. Ela não tem controle, ela vai ter que passar por um treinamento. Inclusive, quem tiver curiosidade, esse treinamento vai começar logo logo nos próximos capítulos do mangá. Sinto muito o povo do anime que só assiste, vocês devem estar me odiando agora, porque eu já dei quase alguns possíveis spoilers, mas não são spoilers tão grandes, então você nem precisa se preocupar. Basicamente eu foquei mais no anime, mas eu dei umas expectativas pra você ir pro mangá, porque é muito bom. Pra todo caso, tendo falado, foi bem legal, porque o treinamento vai começar, ou melhor dizendo, o Aizawa vai cuidar do momento da Eri. A gente sabe que é necessário, porque como ele fala, o poder dela é muito perigoso, não é um poder que eles podem contar. Não é à toa que o Midoriya teve consequências, por mais que ele destruísse o seu corpo e ele fosse rebobinado, ele ia ter um acúmulo de poder que ia acabar com a vida dele, e aí ele não tava conseguindo controlar isso. Então o Aizawa
Aizawa, digamos que salvou eles no momento certo, naquele momento. Não é à toa que ele é o único que pode ser o responsável dela no momento atual. Achei legal, porque é meio que se o Aizawa fosse um pai da Eri em modos, bem em modos, mas eu achei bem fofinho. Pra todo caso, tendo ressaltado essa parte, quem sabe, eu acho que a Eri pode ter um carinho pelo Aizawa, mas a gente só vai saber isso talvez num possível time skip de My Hero Academia. Apesar que My Hero Academia, será que vai ter time skip, né? Eu acho difícil. Mas, tendo falado dessa parte, acredito que agora vamos falar da luta do Midoriya, que é algo que você deve estar curioso sobre a minha opinião. Mas então vamos logo falar da luta de Midoriya versus Chisaki, que foi muito legal. Por conta do quê? Eu acho que o que eu destaco aqui não é o One for All 100%, porque isso só foi um protagonismo forçado, tipo o autor pensou. Como que eu dou pra esse povo uma amostra do One for All do Midoriya transformado em Super Saiyajin, mas fazer com que ele não seja destruído? É ela. Essa garotinha, o centro do arco, a individualidade dela, é ela que vai fazer o protagonista não ser destruído e ao mesmo tempo poder usar o poder máximo dele. Foi tipo isso que o autor pensou, mas eu acho que foi legal, por conta do quê? Dá aquele fanservice, dá aquele sentimento, caraca, o Midoriya tá nesse nível, animal, uau, animação tocante! Tipo, foi isso, mas pra todo caso, eu acho que foi legal, porque realmente, eu acho que tinha muitas pessoas que já queriam ver o Midoriya tá no nível acima, não queria ver só Midoriya com 20%. Afinal, Midoriya não ia conseguir acabar com o Chisaki, com o poder que ele estava possuindo. Ou seja, ele precisava de um poder máximo para acabar realmente. E daí já gera aquela possibilidade. Se o protagonista teve essa dificuldade, teve que usar o poder máximo, na luta final, ele vai ter que usar o poder máximo dele contra o Tomura, provavelmente. Isso se for o Tomura, né, o oponente final. A gente não sabe. E lembrando, enfatizando isso. E é melhor eu voltar pra parte da luta antes que eu comece a dar spoiler. Mas pra todo caso, falando então, eu acho que foi legal, porque eu acho que foi muito emocionante, foi muito tocante essa parte, porque se você for ver, a Eri, ela viu que eles nunca vão desistir dela, eles podem colocar a vida em risco, se matar, mas eles vão se matar tentando salvar ela. E naquele momento, ela decide correr, ela vai segurando naquela capa tão fofinha, tão bonitinha essa cena, e ela vai pros braços do Midoriya e ele fala, eu nunca mais vou te soltar, e finalmente se sente um pouco aliviado, só que mais determinado a querer proteger, ele sabe o sentimento de culpa. Isso é um ponto que eu elogio, porque o Midoriya, me desculpa, mas essa temporada ele demonstrou uma progressão muito grande, embora vocês achem que não. Querendo ou não, nas partes que o Midoriya foi apresentado, ele teve dificuldades, digamos que com as notícias que ele teve em volta do All Might, ele teve que provar, ele teve que se superar para o Night Eye, ele ao mesmo tempo teve, digamos que um fracasso como herói, ele fica se questionando, se culpando, e isso o motiva para o momento que ele tem um desenvolvimento que isso faz com que ele fique mais determinado. Obviamente, não é a temporada que mais focou no Midoriya, mas apresentou uma progressão para o protagonista sim. A gente vê que tudo isso foi o que gerou o Midoriya a poder enfrentar o Chisaki. Foram poucos os momentos que ele apareceu, mas os momentos que foi mostrado, ele teve um nível de desenvolvimento que é bacana de ressaltar. Então eu acredito que a cena do Midoriya sorrindo, um sorriso natural, pela primeira vez o Midoriya consegue fazer um sorriso natural que tipo... Mou Daijobu, watashi ga kita. Tipo, foi isso. Eu senti isso vendo Midoriya. É uma cena que você não vai notar porque foi muito rápida da luta contra o Chisaki. Mas é uma cena que ele olha para Eri tentando acalmar. Era um sorriso que muitos podem achar. Você achou mesmo natural, Haru? Eu achei. Porque aquele sorriso foi o melhor sorriso que eu já vi na vida do Midoriya em todas essas 4 temporadas. Era um sorriso de herói, tipo, está tudo bem, eu vou te salvar, eu vou derrotar esse cara. E foi legal isso, porque na cena que o Midoriya prende a capa do Mirio nele, foi uma cena que, tipo, é pra segurar, né, na Eri também, só que ao mesmo tempo mostra o Mirio em espírito, estando com os dois ali. Então, é uma cena que, sério, você tem que prestar muita atenção, é uma cena que você tem que rever esse episódio várias vezes. Eu revi esse episódio pra vocês terem ideia, e se você rever mesmo, talvez você se emocione até com esse episódio. Eu diria que a trilha sonora foi muito boa. A minha única crítica é se aquela voz seria realmente necessária da cantora. Muitos vão achar que foi isso que gerou a emoção, muitos vão achar que não, só a trilha sonora bastava. Porque My Hero Academia consegue emocionar pelo contexto como um todo. E eu diria que, independente, conseguiu emocionar, foi a cena mais bonita. E depois a gente vê, né, o One for All 100% nível Midoriya apelão, o modo Super Saiyajin My Hero Academia. Foi legal ver o Midoriya, digamos que com o cabelo dele, eu não gostei, tô sendo honesto com vocês, mas a fato do Midoriya tá no One for All foi algo bacana. A gente viu, né, o nível de técnica dele, mostrou, tipo, o poder imenso que ele tem, e ele ainda foi estrategista. Ele visou a área onde ele deveria levar o Chisaki, onde poderia não haver tantos estragos. Ele ainda pensou isso durante a batalha, pra vocês terem ideia, digno do protagonista, né, da inteligência do Midoriya, que deve ser enfatizada.
Então eu acredito que assim, eu enfatizo tudo que eu queria falar sobre a luta dele contra o Chisaki. Eu fiz um pouquinho de críticas que eu achei talvez que fosse um pouco forçado. Foi um pouco, mas a maneira como o autor fez foi inteligente, me desculpa. Porque ele basicamente centrou a Eri desde o começo, uma garota que era o objetivo, que fez com que o Midori tivesse o sentimento de culpa, ficasse determinado a proteger ela. É uma garota que foi o centro de tudo isso, que possibilitou no final ele ativar a individualidade dele no nível máximo. Sério, o autor fez uma ligação desde o começo até o final perfeita, envolvendo a relação do protagonista com essa garotinha. E isso eu dou parabéns, porque nesse nível de contexto, esse foi um dos melhores arcos de My Hero Academia, se não o melhor. E relembrando, não estou dizendo que é a minha luta favorita, porque eu até tenho outra, mas posso dizer que foi uma das melhores e possivelmente no momento atual a melhor luta do Midoriya. Para todo caso, acredito que foi uma luta bem completa e é isso que eu queria enfatizar. Não vou ficar criticando porque foi uma luta boa sim, foi uma luta fantástica, mas tem aqueles pontos que muitas pessoas podem achar que, foi meio, né? E tem aqueles pontos, caraca, foi linda essa luta, tipo, foi isso. Para todo caso, acredito que falei tudo praticamente que eu queria apresentar dessa luta. Acredito que já para ir concluindo, meus queridos Kohais, falar sobre o fim lá do Chisaki e do Tomura. Primeiro, Tomura, inteligente. Era o plano dele, ele ia acabar com qualquer um dos dois que ganhasse ou que estivesse em graves ferimentos. Deve ser enfatizado isso. Outro ponto que eu quero destacar, eu acho que o fim do Chisaki foi justo, porque basicamente ele queria tirar a individualidade de várias pessoas, mas depois ele queria devolver, porque assim os Yakuza, digamos que dominariam o topo, eles conseguiriam, digamos que voltar às sombras e ser as pessoas mais influentes, porque ao mesmo tempo que alguém perderia a individualidade, teria o Zoro que iria reaver a individualidade da pessoa. Então, basicamente foi muito inteligente o Chisaki ter feito isso. Era um plano muito ardiloso, só que acontece que ele foi muito ganancioso, ele só pensou em si, né? Ele não quis ouvir, e digamos que o chefe dele não queria fazer isso. Ele reconhecia, digamos que os bons motivos, a gratidão do Chisaki, aquele louco ganancioso que quer visar sempre só o lado dele, e ele não quer saber das opiniões. Por mais que a pessoa não queira agir dessa forma, ele quer agir por conta do sentimento dele. Deve ser enfatizado isso, mas é um dos melhores vilões dos animes, isso deve ser enfatizado. Mas teve um dos fins mais deploráveis. Afinal, se pensarmos, ele perdeu a individualidade deles em modos, porque o Tomura desintegrou o braço, e assim o Tomura, tipo, deixou ele vivo, tipo, só que sem a individualidade. E algo, ele ficou meio louco pelo que deu no final. Só que, basicamente, é um vilão que pode voltar. Porque eu acredito que o autor não vai perder a chance de reaver esse vilão. Não sei quanto tempo My Hero Academia pretende se estender, não é mesmo? Mas eu acho que se ele quiser, é muito fácil fazer a volta do Overharu. Por conta do quê? Se você pensar, ele tem uma habilidade, uma individualidade que é muito poderosa, que é reconstruir e recuperar o corpo, partes do membro que ele perdeu. E acontece que se ele pegar uma prótese de braço ou algum braço e reconstruir no próprio corpo, é facinho. E muitas pessoas podem pensar, mas como ele vai fazer isso? Ele perdeu os dois braços, Haru. Só que acontece que a individualidade pode se manifestar pela cabeça, pelo nariz, pelos pés. E, tipo, é isso que pode acontecer. Tipo, é bem fácil fazer com que ele consiga reconstruir o corpo dele e depois ele fique vingativo e queira ter uma vingança contra o Tomura. Então, sério, eu acho que esse personagem, o autor, se quiser, faz com que volte em qualquer momento, porque é muito fácil a individualidade voltar. Afinal, ele só perdeu os braços, mas ele tem outras partes para fazer com que o corpo se reconstrua com a individualidade. Então, sério, eu acho que ele poderia voltar para My Hero Academia, mas não sei se o autor vai querer colocar. Para todo caso, teve um final, mas pode ter chance de voltar. Deve ser enfatizado isso, e acredito que assim, praticamente eu ressalto quase tudo que eu queria falar com vocês sobre esses episódios de My Hero Academia, ou ao menos os pontos principais. Mas agora acredito que finalmente devemos falar que, sem dúvidas, foi um arco muito importante para o protagonista. Como eu falei no comecinho, mas falei bem breve, foi um arco que gerou muitos sentimentos para o protagonista. Ele teve sentimentos de culpa, frustração, medo, ele teve autoconfiança, teve determinação, e tudo isso possibilitou a ele, digamos que até uma progressão como herói. E acontece que tudo isso moldou o futuro que ele queria para que ele desejasse ir para tal caminho que ele sabia que era o certo, porque ele queria realizar esse futuro. Então acredito que é isso que eu acredito que foi o arco, digamos que da Eri, do Mirio, do Kirishima. Ele moldou muito o Midoriya. Realmente, o Midoriya não teve tanta presença em alguns episódios, mas o sentimento, o desenvolvimento foi presente nos episódios que ele apareceu. Então é importante ressaltar isso, e acredito que, tendo falado quase tudo que eu queria sobre esses episódios, vamos para aquela pergunta clássica. Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Boku no Hero Academia?
Para o próximo episódio de Boku no Hero Academia, veremos finalmente um episódio que vai ser de transição, já tendo em vista que lançaram, digamos que um teaser mostrando as possíveis lutas e o novo arco que está para vir do My Hero Academia, que é um festival escolar. Isso já foi publicado, então você pode considerar um pouco spoiler, mas já foi publicado pela própria obra, digamos que um teaser. Mas para todo caso, é isso, vai ter um festival escolar. Pode ser que seja mostrado no próximo episódio, mas eu acredito que ainda vão aproveitar um pouco do Midoriya junto do Mirio. Eles vão mostrar uma cena que possivelmente vai ser emocionante. É uma cena que vai ter várias opiniões, é uma cena que a gente pode conversar talvez. Envolve o One for All, mas para todo caso, talvez a gente tenha um pouco da Eri. Acho difícil ser mostrado isso no próximo episódio, mas não impossível. Além de que veremos personagens que não tiveram tanta presença ganhando foco já nesse episódio, porque provavelmente o próximo arco deve focar um pouco, digamos que na UA, nos personagens como um todo, toda a turma reunida, e ainda mais no Midoriya, que continuará sendo o foco, só que agora mais presente para o próximo arco. Mas então, você já sabe, né? Assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Boku no Hero Academia. Mata, né?